Bom, então hoje a gente vai falar sobre o mercado. O que é isso? Mais um vídeo sobre escola austríaca. Então, respondendo o título do vídeo, o mercado é a sociedade em seu aspecto econômico. É importante que a gente possa olhar para o mercado como um filme e não como uma foto, como geralmente quem fala sobre o assunto tende a ensinar. Talvez se a gente olhar para a concorrência como algo estático, pode parecer que algo não está bem regulado, que alguém tem alguma vantagem específica do mercado, que tem poucos entrantes, que talvez um concorrente a mais faria sentido, de que talvez os preços estejam um pouco mais caros do que poderiam. Só que acontece que o mundo, a sociedade, é um grande filme em constante movimento. A concorrência perfeita nunca vai existir. Nós nunca teremos uma margem de lucro igual para todos. Com um número mágico de competidores, com um número Y de consumidores. Na ciência econômica é impossível a gente estabelecer, fixar e controlar todas as variáveis que gerem o mercado. Em todas as ciências humanas, esse controle é impossível de acontecer. Essa ideia de controle, de organização centralizada é extremamente errada, porque as tecnologias estão evoluindo, os valores individuais são naturalmente diferentes, a sociedade está em constantes mudanças. A ideia de concorrência perfeita inviabilizaria, por exemplo, os custos com marketing, porque ele se tornaria um custo desnecessário. Se você tem um número X de consumidor e um número Y certo de mercadoria, com um número correto de preço, você vai ter isso de uma maneira constante. Você sempre vai vender, se você tiver uma padaria, 100 pães francês. Amanhã, na quinta-feira vai ser 100 pães, na sexta-feira vão ser 90, no sábado vai ser 80 e depois vai voltar a mesma coisa toda semana. Então por que eu vou gastar com marketing, por exemplo? Estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem que essa ideia de concorrência perfeita é uma burrice sem tamanho. Nesse cenário, um preço mais baixo, um desconto, seria automaticamente também um erro, porque se a oferta for homogênea, os preços precisam também ser homogêneos. Por que eu vou mudar os preços? E é justamente pela ampla concorrência livre, de mercado livre, que a gente tem a ideia mais próxima de concorrência como perfeição. Então, vamos lá, dá um pause aí. A ideia mais próxima de concorrência perfeita é quando não há nenhuma regulação. Somente assim a gente vai ter uma concorrência perfeita. Quando a gente tiver uma concorrência regulada, a verdade é que a gente não vai ter concorrência nenhuma. Isso não vai existir. Somente um livre mercado que nós vamos ter a livre concorrência vai permitir essa concorrência, não vou dizer perfeita, porque a concorrência perfeita nunca vai existir, mas um mercado que sempre vai tender ao equilíbrio, a concorrência sempre vai tender ao equilíbrio, na medida em que as pessoas quiserem contratar de um ou contratar de outro. Portanto, é um absurdo a gente achar que toda a informação estaria disponível para todas as pessoas, que não haveria avanços nesse serviço, nesses produtos que são feitos, ou que esses avanços seriam compartilhados com todos no mesmo instante. A concorrência perfeita representaria por si só o fim e a proibição da concorrência de livre mercado, que é o que a gente espera. Porque quanto mais o Estado regula, menos concorrência, na verdade, acaba existindo. O profissional liberal, por exemplo, tem um monopólio do seu próprio serviço. Um advogado ou um professor de tênis só pode ele prestar o seu serviço. Ele pode prestar, por exemplo, um professor de tênis R$50 a aula, R$200 a aula, R$1.000, R$10.000 a aula. Ele pode cobrar o que ele quiser, mas quem que vai decidir se ele vai ganhar alguma coisa é o consumidor. Ele que vai decidir se vai contratar ou não esse serviço. Mas e se todos os professores de tênis de uma cidade, por exemplo, combinarem de cobrar a aula mais cara ao mesmo tempo, de cobrar R$1.000 a aula ao mesmo tempo? Se fosse você que quisesse contratar, ia continuar contratando esse professor? Talvez você iria se sentir enganado, talvez você simplesmente achasse que não vale a pena o preço, mas provavelmente você não ia continuar pagando. Talvez até um ou outro quisesse pagar. Mas a verdade é que se isso acontecesse, outros professores surgiriam para dar aula de tênis. Não apenas isso, as pessoas iriam passar a optar por ter aulas de futebol, basquete, vôlei, ou iam ficar em casa assistindo Netflix e não fazer nenhum esporte. Porque no final das contas o consumidor é o soberano. E aquela história de monopólio natural, vamos lá. No caso de esgoto, por exemplo, que a gente pensa, esgoto, tem como ter várias empresas de esgoto? Difícil, né? Difícil na nossa sociedade contemporânea pensar que a gente teria mais de uma empresa de esgoto. Como que uma empresa ou um mercado pensaria em soluções, avanços, novas tecnologias para uma área que não pode atuar? Como que a gente vai pensar em inovar esse setor de saneamento, de novo, por exemplo,
quando não existe previsão de lucros ou outros ganhos. Eu que estou fora do mercado, que não tenho empresa, que não tenho perspectiva de entrar para prestação de serviço de saneamento em uma cidade, como é que eu vou pensar em inovar? Como é que eu vou investir em tecnologia? Como é que eu vou investir em melhoramento de serviço? Como é que eu vou criar uma tecnologia disruptiva, inovadora? Eu não vou. Eu só vou fazer isso se eu já tiver uma perspectiva de lucro ou uma perspectiva de ganho. Por isso que muitos defendem essa ideia de monopólio natural. Mas será que isso realmente se sustenta? Se é de fato um monopólio, por que a gente precisa de uma lei proibindo outros entrantes, né? Se é um monopólio, não precisa de lei, mas infelizmente aqui no Brasil a gente tem leis. Para vocês terem ideia, em Nova York, nos Estados Unidos, em 1987, existiam 6 empresas que prestavam um serviço de eletricidade. Aqui em Santa Catarina, a Celesc detém o monopólio do serviço, por exemplo. Em outras cidades, em outros estados, cada um tem a sua empresa prestadora de serviço. Em Chicago, em 1907, eram 45 prestadores diferentes desse mesmo serviço de eletricidade. Isso há muito tempo atrás. E essa diversidade também se repetia em outras cidades dos Estados Unidos, até que houvesse a brilhante ideia de monopolizar artificialmente o setor. Então é importante que a gente quebre esses paradigmas e pense: por que se o mercado já é um monopólio perfeito, um monopólio natural, por que a gente precisa proibir outros entrantes? Será que eu, Rodrigo, não posso abrir uma empresa de fornecimento de energia solar e atender a meia dúzia de casas, uma quadra, um bairro? Ou se eu que moro em um condomínio fechado não posso colocar no meu teto todo de energia solar e fornecer para os meus vizinhos? Qual que é o medo de tudo isso? Quem que sai perdendo se os indivíduos no final, na ponta, quiserem contratar esse serviço e acharem que aquilo é melhor para eles? Por que a gente tem que pensar nesses velhos modelos de monopólio de mercado se há mais de 100 anos atrás setores como esse, que hoje são vistos como monopólio natural, já não eram? Imagina como esse mercado seria mais avançado se nós tivéssemos a liberdade de inovar, o que infelizmente nos é tolhida na medida em que não nos deixam participar desse mercado e, por consequência, sociedade, não vai investir em inovação, tecnologia ou outras melhoras. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos tentar difundir essas ideias para que a gente pare com esses paradigmas, esses preconceitos de que o mercado precisa ser regulado, porque evidentemente ele não precisa, e é isso que acredita a escola austríaca. É isso aí, por esse vídeo é isso, vamos para o próximo vídeo. Comentários, críticas, deixem na descrição do vídeo.